Olá, voltamos com o programa Despertar da Consciência, baseado neste livro aqui, O Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo. O programa de hoje fala sobre a alma do mundo. Vamos voltar ao assunto então, né, Sebastião? Eu não entendi muito bem, acho que eu me perdi no caminho. Eu quero mais detalhes sobre esses Cristos que existe em nós ou que não existe, que a gente tem que buscar. Me explica melhor, por favor. Então vamos a nível macro, e a gente vem de lá para cá mapeando bem devagar. Sim. Então a nível cósmico, Cristo seria o gerente de uma dimensão cósmica. É o máximo que conhecemos a respeito dele. A nível de unidade, Deus sintetiza todos os Cristos. Todos os Cristos são faceta da sua própria realidade. Então, a nível de gerenciar uma dimensão cósmica, um Cristo. Como é formado este Cristo? Pela consciência dos Cristos que gerenciam cada universo. E olha que dentro de uma dimensão cósmica, os universos são infinitos. Então, se somarmos todos os Cristos que gerenciam os universos, formaríamos o Cristo cósmico. E agora, como se cria o Cristo a nível de universo? Aí nós precisaríamos imaginar as 120 a 200 bilhões de galáxias gerenciadas por um Cristo menor, e a soma de todos eles formariam o Cristo que gerencia o universo. Mas a nível de galáxia, como se forma os Cristos que gerenciam a galáxia? Se somarmos os Cristos de cada constelação, formaríamos o Cristo que gerencia uma galáxia. Assim como o Cristo que gerencia uma constelação é formada pelos que gerenciam sistemas solares. Então, se pegarmos todos os Cristos que gerenciam sistemas solares dentro de uma constelação, forma o Cristo que gerencia essa constelação. Assim como em nosso planeta, o Cristo planetário a nível de sistema solar é somado às consciências de Jesus, o Cristo, que gerencia o planeta Terra, depois o que gerencia o planeta Júpiter, Saturno, os demais planetas, todos eles juntos formam a consciência gerenciadora do planeta Terra, o Cristo do sistema solar, que gerencia o sistema solar. Então, em linhas gerais, é isso. Mas se você ficou ainda confuso, a gente explica melhor. Eu imaginava assim que os Cristos fossem nossas atitudes, nossos pensamentos. Estou no caminho certo? É mais ou menos por aí que nós vamos construí-los. Então agora vamos construir o Cristo em nós. Então nós sabemos que a nível macro em nós, Deus, a unidade, o Deus interno é a unidade. Então a nossa totalidade. Então Cristo em nós é um gerente de incontáveis personalidades. Assim como no cosmos, ele gerencia infinitos universos, em nós um Cristo que, na realidade, ele cria e gerencia essas incontáveis personalidades. Mas o Cristo já existente, ele mesmo foi construído pela soma das experiências dessas personalidades, para depois gerenciar. Primeiro ele se faz e depois ele passa a gerenciar a situação. Ou seja, é semelhante a um aluno que primeiro aprende e depois vai lecionar. E a própria personalidade é formada de subdivisões de experiências. Agora você pode imaginar aí vícios e virtudes formando uma só realidade, a quem chamamos de personalidade. Então eu tenho virtudes e eu tenho vício. Então essa síntese forma a personalidade que ora estamos animando. Que não é nem tão boa, nem tão ruim. Então tem um misto de coisas, ora meio deprimentes, ora mais sublimadas. Mas Meio quando termo. essas situações se sublimam, tornam-se virtudes, a síntese das virtudes forma os Cristos. Então essas virtudes vivenciadas por cada personalidade, a sublimação desses valores, a síntese do que há de mais nobre é que forma o Cristo em nós. E a soma dos Cristos, o Deus em nós. Então, esclarecendo como se formam os Cristos, como eles se formam. Então, em nós, cada virtude que nós desenvolvemos, então, a ansiedade é uma emoção ainda em aprimoramento. E quando nós sublimamos, transformamos esta ansiedade, que é uma falta de confiança em si, uma insegurança, filha do medo,
e o medo é proporcional ao conhecimento que se tem daquilo que desejamos realizar. Quando nós sublimamos a situação, nós transformamos esses estados em autoconfiança, porque agora eu tenho conhecimento, a fé esclarecida, eu tenho a experiência, então eu sei que vai dar certo. Então, autoconfiança, isso já é uma virtude. E essas virtudes sintetizadas, ou quando elas se unem, formam o Cristo em nós. Então, a soma de virtudes e valores vivenciados por cada personalidade ou cada alma encarnada, e a cada situação nós vamos vivenciando, aprimorando isso, e esse somatório dessas vivências é o que nós chamamos de o Cristo em nós. E a soma desses incontáveis elementos, que nós chamamos de Cristos, a nossa realidade em si como espíritos ou individualidades a nível de Deus interno. Sebastião, se eu tenho uma virtude, e como todos nós temos algumas, e ainda precisamos aprender outras. Se uma dessas virtudes que eu tenho, se eu deixo de praticá-la, se eu deixo de otimizar essa virtude, eu passo a não ter esse Cristo? Não, ele uma vez criado, é o que Jesus falou, é o tesouro que a traça não rouba, não corrói, o ladrão não rouba. Então, uma vez criada a virtude, uma vez que você se torna virtuosa, que nós nos tornamos virtuosos, essa virtude jamais desaparece. Ela está nesse Cristo. Eu posso não exercitá-la na personalidade, ou a personalidade recusar a obedecer a essa virtude, paciência, compaixão, isto ou aquilo. Mas ela existe. Quando eu quiser que ela venha à tona, basta eu, a alma encarnada, desejar que assim seja. Então, quando eu não desejo ser indulgente, eu vou usar de rigor. Então, quando o rigor, que é uma emoção ainda descontrolada, está no comando, que é uma virtude ainda não aprimorada, eu vou afastar as pessoas, eu vou desencorajá-las. Então, eu vou causar um estado de irritação. Agora, quando eu quero exercitar essa virtude que já existe, que seria a indulgência, eu vou atrair as pessoas, eu vou acalmar as pessoas, eu vou reerguê-las. E se isso não existe em mim, nunca existiu, porque pode existir no momento eu estar bem calmo, sereno, tranquilo, e no outro estar meio nervosinho, descompensado. Então significa que eu me afastei do meu Cristo interno, do meu Deus interno. Então eu preciso retomar, e um dos mecanismos mais fantásticos, para mim o mais eficiente é a oração, onde eu paro um pouquinho, analiso a situação e começo um recolhimento, um estado de interiorização, de introspecção. Eu acesso de novo a consciência desse Cristo, que é o responsável direto pela minha personalidade atual, que está gerenciando essa situação, e aí eu retorno de novo ao cenário, ou trago ele ao cenário. Quando eu crio as condições, eu desejo um pensamento mais harmonioso, uma emoção mais harmoniosa, uma palavra mais harmoniosa, uma conduta coerente, aí eu crio as condições e ele retorna ao meu cenário. É o que Paulo de Tarso falava mais ou menos assim. Aquilo que eu não quero, eu me pego fazendo. Mas aquilo que eu quero, às vezes não consigo. Mas chega um ponto que ele consegue essa integração com o seu Cristo interno e a fusão dele neste Cristo. Por isso que eu falei no bloco anterior, já não sou mais eu, o Paulo, quem vive. É o Cristo que vive em mim. Assim como nutrientes da terra, ao ser assimilados, absorvidos pela semente, tornam-se parte integrantes todos os nutrientes, a água em relação à terra, o ar em relação à água, a luz em relação ao ar, nós vamos vendo que cada experiência nobremente vivenciada, nós vamos formando ou integrando essas situações ao Cristo para que ele possa também expandir a semelhança de uma semente também. Sebastião, tudo tem alma? É o que nós percebemos a partir do ensino universal dos espíritos. E quando falamos alma, é a consciência gerenciadora da situação. Nós podemos ver a alma em todas as coisas. Então a alma é aquela que está no comando, pelo menos deveria conscientemente estar no comando de uma situação. Então a consciência daquela situação seria a alma que sintetiza os valores das experiências do que está sendo vivenciado, desde, se for no ser humano, desde o corpo físico, ele tem uma alma gerenciadora a nível global, o ser do corpo, o universo perispiritual também, a mente também
tem a alma que é a alma encarnada que estaria gerenciando, e assim como todas as coisas também. Os animais, eles têm alma? Também. O animal é um ser que está vindo na direção do ser humano. Então ele tem uma alma grupo. Você pode ver um bando de andorinhas, por exemplo, voar como se fosse um elemento único. Você pode ver um cardume de peixe, né, fazer o seu balé como se fosse um elemento único. E, ao mesmo tempo, cada peixinho ou cada andorinha tem a sua alma individual. Então, nós vemos a alma individual e a alma coletiva nos animais com mais evidência. Assim, quando olhamos para o nosso corpo, nós vemos também uma alma grupo, porque são vários sistemas formando uma só realidade. São vários órgãos formando um só sistema. São vários tecidos formando um só órgão. São várias células formando um agrupamento de tecidos. São várias moléculas formando uma célula. Vários átomos formando uma molécula. E assim você vai vendo que cada coisa a nível micro ou macro tem a sua alma, a consciência individual, porque cada individualidade compõe-se de individualidades menores e são componentes de maiores. Nós vemos isso em tudo que existe na natureza. Bom, então se é assim, as nossas plantas, os nossos vegetais, os minerais, eles também têm alma. Exatamente, como essa mocinha que está aqui enfeitando o nosso cenário, ela tem uma alma que gerencia a sua completude e em cada galinho tem uma alma em particular. E assim como cada florzinha dessa tem uma alminha, que nós vamos falar no programa que vem, dessas almas que gerenciam cada situação, né, na natureza como um todo. Então a planta como um todo é o simbolismo aqui de o espírito na sua globalidade. Cada galho seria um Cristo, cada folhinha, uma flor, seria uma personalidade dentro desses Cristos, e assim sucessivamente. Tá bom. Vamos para mais um intervalo rapidinho, voltamos já já.